Estamos de volta com o Mosaico na TV e no oferecimento de Bradesco. Tudo de Bra para você. Rony Gottschall volta mais uma vez com o panorama da política externa do mundo judaico. Rony, é com você. Obrigado, Vitor. Essa semana, um radialista americano, dos mais famosos e conhecidos, trouxe para o seu programa de rádio uma comparação que eu nunca tinha ouvido, mas que faz todo sentido. Dennis Prager é o nome dele, e ele contou que, volta e meia, ele recebe telefonemas de ouvintes que questionam a legitimidade da existência do Estado de Israel. E, em vez de se aborrecer, parece que ele, mesmo não sendo judeu, responde uma pergunta com outra pergunta. Nesse caso, ele pergunta ao interlocutor: você alguma vez questionou a legitimidade da existência do Paquistão? E claro, a resposta é sempre não. A verdade é que nenhum ouvinte questiona a existência do Paquistão e, pior, não sabe nem por que a pergunta foi feita. Curiosamente, diz ele, dos mais de 200 países que existem no mundo, o único que se questiona a legitimidade é Israel. E como há paralelos importantes com a criação do Paquistão, ele explica. Apenas alguns meses antes da ONU decidir-se pela partilha da Palestina em dois estados, um judeu e o outro árabe, no mesmo ano de 1947, a Índia foi dividida em um estado muçulmano e um estado hindu. O estado hindu era, naturalmente, a Índia, e o estado muçulmano tornou-se conhecido como Paquistão. É um território maior que o Texas, nos Estados Unidos. Em ambos os casos, a criação de um Estado independente resultou em violência. Assim que o recém-criado Estado de Israel surgiu em maio de 48, ele foi invadido por 6 exércitos árabes. Da mesma forma, a divisão da Índia levou a uma enorme violência entre muçulmanos e hindus. Segundo o relatório final da Comissão de Conciliação das Nações Unidas, de dezembro de 49, a Guerra da Independência de Israel, em 48, criou 726 mil refugiados árabes. Tem gente que afirma que o número correto é mais próximo de 500 mil, mas não importa. Importa que, curiosamente, não se fala uma palavra dos refugiados judeus, expulsos dos países árabes, onde eles tinham vivido por dezenas de gerações. Esse número deve ser de mais ou menos uns 700 mil também. Além disso, aproximadamente 10 mil árabes foram mortos na invasão árabe de Israel. Agora vamos voltar para o estabelecimento do Paquistão. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o estabelecimento do Paquistão resultou em 14 milhões de refugiados, hindus fugindo do Paquistão e de muçulmanos fugindo da Índia. Se você fizer uma conta de chegar de meio a meio, o estabelecimento do Paquistão produziu cerca de 7 milhões de refugiados hindus. Quer dizer, 10 vezes o número de refugiados árabes que resultou da guerra em torno do estabelecimento de Israel. Não fosse pela rejeição árabe à criação de Israel e sua existência dentro de alguma fronteira, e a subsequente invasão árabe, a verdade é que não teria havido nenhum refugiado árabe. Embora uma morte apenas já seja uma tragédia, vamos lembrar que a estimativa de mortos árabes na Guerra de 48 é de 10 mil pessoas. O número de mortes que resultaram da criação do Paquistão é de cerca de 1 milhão, 100 vezes o número de pessoas de árabes que morreram na Guerra de criação do Estado de Israel. Dado o número espetacularmente maior dos refugiados e das mortes causadas pela partilha da Índia com a criação do Paquistão, o radialista americano pergunta: por que ninguém nunca questiona a legitimidade da existência do Paquistão? Tem mais uma coisa: nunca existiu na história um Paquistão. É uma nação completamente nova e sua criação se deve exclusivamente à invasão muçulmana. Já o Estado de Israel, que a gente conhece e que algumas pessoas discutem se pode ou merece existir,
é o terceiro Estado judaico nessa área geográfica conhecida como Palestina. O primeiro foi destruído em 586 a.C. e o segundo em 70. E nunca houve um outro Estado soberano naquela região. Assim, levando em conta todos os fatos, porque a legitimidade de Israel, que está sendo desafiada, enquanto a legitimidade do Paquistão, Estado que nunca antes existiu e cuja criação resultou na maior migração em massa registrada na história, por que será que essa nunca é questionada? A resposta é tão óbvia que somente quem se formou em faculdade, ou especialmente em pós-graduação, precisa ouvir. Israel é o único Estado judeu no mundo. Assim, enquanto há 49 países de maioria muçulmana e 22 Estados árabes, grande parte do mundo questiona ou abertamente rejeita o direito do único Estado judeu, um pouco maior que o nosso Espírito Santo, de existir. Se o seu professor na faculdade é anti-Israel, pergunte a ele por que o Paquistão pode existir e Israel não. Eu desconfio que ele não vai ter nenhuma resposta sensata para lhe dar.